A importância da laicidade. Em Israel, um menino de 12 anos, ele tem que saber de cor o Pentateuco. Eu acho muito engraçado esses crentes citarem Israel, né? Israel é um estado que tem uma laicidade bem forte, bem fundamentada. Até mais que o Brasil. Lá, o percentual de pessoas não religiosas e liberdades individuais é bem mais aceita, bem mais natural que aqui mesmo no Brasil. E eles citam como se fosse um exemplo desse conservadorismo distorcido deles, né? E tem mais, 65% da população de Israel se considera como não religiosos e 8% como ateus. As pessoas que têm destruído a sua alma e feito com que os nossos jovens percam o foco. E o nome dele é Karl Marx. Alguém já ouviu falar desse carinha? E agora começa com essas paranoias da Guerra Fria, a paranoia que eles têm com o comunismo. Quem instituiu a família? Deus. Aí mais proselitismo. Por mim tudo bem se ficasse restrito à congregação dele, né? Mas não querendo impor como políticas públicas, que é essa a intenção dessa gente, por mim estaria tudo bem, né? Ele fala que, olha, a gente, no mundo, para se tornar tudo igual, nós precisamos fazer uma luta de classes, ou seja, uma luta armada. Você tem que pegar em armas e o proletário, o trabalhador, deve brigar, né, armado com a burguesia, e assim nós vamos atingir um estado perfeito. Qual que é o problema disso? Você terceiriza a responsabilidade do paraíso para o homem. Veja como é o duplo pensar no discurso dessa gente. Agora ele está criticando o Marx, porque o Marx aconselhava as pessoas a se armar para ter uma forma de lutar contra o Estado. Mas eles falam a mesma coisa sobre a população ter que se armar para evitar ditaduras, as ditaduras comunistas. É a mesma coisa. Eu também sou contra a questão da população se armar. Eu também concordo que é terceirizar uma responsabilidade para o cidadão comum a sua defesa, que é uma responsabilidade do Estado, da polícia. Mas eles e essa gente bolsonarista, não, sonha com um velho oeste. Mas nota que aqui ele está criticando justamente isso. Já imaginou ganhar de Natal nada mais nada menos que, ó, dá só uma olhada aqui, ó, um fuzil, meu parceiro. E olha a figurinha aí, ó, com arma na mão. Eu vou te dizer, tio. No livro A Política da Prudência, do Russell Kirk, ele fala sobre um princípio, que chama o princípio da imperfectibilidade. O que isso quer dizer? Um ser imperfeito não pode criar algo que é perfeito. Então, como que um ser humano imperfeito vai criar uma ordem social perfeita? Ele não consegue. Eu também acho que um Deus perfeito não poderia criar algo que fosse imperfeito. Pela lógica, tudo dele teria que ser perfeição absoluta. Tudo que viesse, tudo que esse Deus perfeito criasse, tinha que ser perfeito. Mas tá aí o mundo cheio de imperfeições, cheio de falhas. Na Bíblia dele está a passagem, ele se arrepende, mata todo mundo, promete paraíso e promete inferno. Uma obra imperfeita. Ele falava que os cristãos, eles eram presos e como tortura, eles colocavam a pessoa em tipo um caixão em pé e colocava pregos, giletes. E aí quando a pessoa tá estática, firme, isso não fura, né? Não perfura ela. Mas ao longo do tempo, quando o seu corpo vai cansando, esses pregos enfiavam nas pessoas e os giletes cortavam as pessoas. E eles estavam fazendo isso daí durante horas nos cristãos. E agora ele tá falando de atrocidades, torturas, de todo tipo. Agora ele tá descrevendo ali. Mas isso não é o que aconteceu na Inquisição, quando a igreja tinha poder total sobre o Estado. E não é isso no discurso dele ali que ele tá querendo resgatar, que volte a ter esse tipo de pensamento e de poder na mão deles. Eles faziam algo também que era pegar os cristãos, colocava dentro de uma câmara gelada, fria, uma geladeira, e deixava lá e deixava só um vidro com o médico olhando.
para ver se a pessoa já estava quase morrendo. Quando a pessoa estava quase morrendo, eles retiravam essa pessoa, esquentavam e depois colocavam de novo. Isso por horas repetidas. E quem estava no poder eram os comunistas. Para mim ele está falando da Inquisição. Está dizendo que é coisa de comunista. E sem falar que a ala política dele, desse político, é a favor da tortura. Então, é hipocrisia pura isso aí. Aí você pega lá nos anos 60, né? Keep abortion legal, né? Mantenha um aborto legal. Talvez você pare e pense, Nicolas, porque a questão do aborto foi agora que eles estão começando a problematizar isso. É agora que eles estão querendo falar sobre isso. Não! Tem muito tempo que eles estão falando e querendo legalizar o aborto. Mas eu confesso que essa questão do aborto é algo complicado mesmo, é uma questão espinhosa, que é difícil mesmo de discutir. Ou seja, nada que foi gritado nas ruas não tenha sido sussurrado nas escolas. Como esse pessoal odeia a educação. E aí a gente chega nesse cara aqui, o Antônio Gramsci. E aí o próximo é o Paulo Freire. E aí a gente passa, né, agora para as armas que eles utilizam para poder ganhar a sua alma, para te influenciar politicamente. Novamente, pessoal, galera, procurem ler essas pessoas que eles citam, ver se realmente o que eles dizem que essas pessoas falaram é verdade, porque essa gente é mentirosa. Primeira arma que a esquerda utiliza para poder influenciar a sua alma é o ativismo LGBT. Muita gente confunde ativismo LGBT com o próprio homossexual. São duas coisas completamente diferentes. Por quê? O ativismo, o homossexual, ele luta talvez aí por uma aceitação, né? Por um respeito, por direitos, ok, válido. O ativismo LGBT não luta por aceitação, ele luta por imposição. Novamente distorcendo a situação, novamente apontando no outro aquilo que eles fazem, né? Que eles querem impor a verdade deles. A ideologia de gênero, pessoal, é algo que está tão em alta hoje. E esse caso foi o primeiro caso de ideologia de gênero. Esse menino, ele quando ele foi nascer, deu um erro na cirurgia dele, queimou o órgão sexual masculino dele. E aí na época tinha um doutor chamado Dr. John Money, que era um sexólogo, e disse, olha, peraí, né, a família está desesperada, mas eu tenho a solução. Nós vamos fazer com que ele, como ele não tem órgão sexual masculino, ele seja criado conforme uma menina, né, vai dar certo, confia. Até agora ele pega um exemplo isolado dos anos 60, de um erro médico, de uma pseudagem científica daquela época e generaliza tudo, engloba e põe tudo no mesmo pacote, passa a mensagem que tudo se trata da mesma situação. Veja a desonestidade desse tipo de gente. Resumo da ópera, ele chegou à vida adulta, teve uma família, acabou suicidando, assim também como o irmão dele. Se vocês pesquisarem esse caso aí, vocês vão ver que não tem nada a ver com os casos de transexualidade que acontece hoje em dia. Esse menino aí, ele não se sentia menina, foi uma experiência equivocada que fizeram esses médicos diante desse erro médico que aconteceu com ele quando ainda era bebê. Isso você não vai escutar na sua universidade, isso você não vai escutar do seu professor, porque ele não quer que você saiba a real face da ideologia de gênero. Bom, isso depende do curso que você for fazer na faculdade. De repente, se tu fizer engenharia, eles não vão te falar nada sobre isso. Mas se fizer talvez psiquiatria ou psicologia, talvez principalmente psicologia, né? Provavelmente essa história aí vai estar lá na grade curricular, no plano de ensino deles, para o pessoal comentar e analisar essa situação que ocorreu. Até como exemplo que a sexualidade não pode ser direcionada, ela é inata. Que nós, cristãos, não compreendemos gênero como o mundo compreende. O mundo acredita que a sua atração sexual define quem você é. E nós sabemos que aquilo que definimos, o que nós somos, é Cristo. Mais regras internas da religião desse sujeito, mais proselitismo, para ser imposto, para impor sobre toda a sociedade de modo geral. E aí quando você pega Romanos 1, a Bíblia fala, olha, abre em Romanos 1. Então em 3 momentos da Bíblia deixa bem claro isso aqui, você pode pegar também Deuteronômio e também em 2 ou 1 Coríntios, esqueci que agora que fala a respeito da homossexualidade. Ou seja,
Deus afirma, tanto na criação do homem e da mulher, no casamento, e também deixa explícito aqui a questão do pecado, que isso te leva à condenação. E o que acontece? Nós não estamos nos munindo contra isso. E aí também eles abrem a Bíblia deles, é um self-service, né? Eles vão pensando coisas que interessam a eles, dentro dessa fobia moral dele, mas outras questões lá que a Bíblia proíbe, eles ignoram totalmente, diz coisas da época, que agora está fora de contexto, que agora seria algo anacrônico de se cumprir, porque daí eles hoje em dia eles fazem barba, eles usam tecidos com a roupa com várias fibras diferentes, eles comem camarão, comem peixes com ou sem escamas, não importa mais. Então tem muita hipocrisia sobre essas regras, eles selecionam umas e ignoram outras. Pode parar e perguntar, Nicolas, qual é o real perigo da ideologia de gênero? Pode passar, por favor, eu vou mostrar. Esse daqui é o primeiro exemplo, que é mulher dragão. É esse. Homem transgênero abandona a família para começar a vida nova como criança de 6 anos de idade. Qual é o artigo se um dragão matar uma pessoa? Se esse cara, que tem 52 anos, mas se acha com 6 anos de idade, o real perigo da ideologia de gênero é que ela destrói identidades. Quando tudo pode ser tudo, você na verdade não é nada. Note que aqui ele tenta associar coisas diferentes, faz uma falsa analogia, uma falsa comparação entre coisas diferentes sobre alguns distúrbios psicológicos que algumas pessoas apresentam e associam a questão de gênero, onde não tem nada a ver uma coisa com a outra. Imagina só, eu acordo um dia e falo, ai, me sinto com 4 quilos então, a menos. Tá tentando pôr no mesmo balaio coisas que são totalmente diferentes uma da outra. Como por exemplo, todo tipo de amor é válido, e injetar isso aqui dentro dos lares. Aí você para e pensa assim, e nós somos os loucos, né? Nós somos os intolerantes, os preconceituosos. Espera lá, tudo tem limite. Há uma sociedade que não possui limites, não possui diretrizes, não possui regras. Nós podemos acabar inclusive com o próprio direito, já que eu não posso falar que uma coisa é certa e que uma outra coisa é errada, né? Pode passar, por favor. Vocês entendem então a importância da laicidade do Estado, como é importante preservá-la e garanti-la, porque senão a gente vai ser comandado, a gente vai estar debaixo desse guarda-chuva de gente com pensamento como esse sujeito.